Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN Mineração para a apresentação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. O evento de hoje poderá ser acessado no site de RI da CSN Mineração, em ri.csnmineração.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais, em base global, regional ou nacional. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Pedro Oliva, CFO e Diretor Executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN Mineração no período. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos no call de resultados da CSN Mineração. Iniciaremos a apresentação com os destaques do terceiro trimestre de 2025. A Semin alcançou um novo recorde de produção, incluindo compras, com um volume de 11,9 milhões de toneladas, que representa um crescimento de 4,1% comparado com o terceiro trimestre de 2024, e atingiu um novo recorde de vendas de 12,4 milhões de toneladas. Destaco que essa foi a primeira vez que a companhia superou o montante de 12 milhões vendidas em um único trimestre. A empresa segue operando com o C1 abaixo do range de seu guidance. O C1 de $21,1 por tonelada representa um aumento de 1,4% contra o segundo trimestre de 25, mas essa variação é explicada apenas pela apreciação do câmbio. Se expurgarmos o efeito do câmbio no período, o C1 teria sido de $20,3 por tonelada. O EBITDA ajustado no terceiro trimestre de 2025 foi de R$1,991 bilhões, que reflete um crescimento de 57% quando comparado com o trimestre anterior, e de 74,9% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Com esse forte resultado, a margem EBITDA ajustada no terceiro trimestre foi de 45,2% e o lucro líquido de R$695 milhões, 5 vezes superior ao do trimestre anterior. No slide seguinte, apresentamos o volume de produção mais compras de minério da Semin, que alcançou 11,9 milhões de toneladas no terceiro trimestre, um crescimento de 2,8% comparado com o trimestre anterior e 4,1% comparado com o terceiro trimestre de 2024. Esse número é um novo recorde de produção, incluindo compras, e reflete o excelente momento operacional com forte eficiência no modal logístico. Por outro lado, a queda consecutiva nos estoques nos últimos 2 trimestres é consequência do forte volume de vendas no período. Terminamos o trimestre com 3,1 milhões de toneladas em estoque, que significa uma queda de 12,4% em relação ao trimestre anterior. Essa queda de estoques é explicada por esse forte volume de vendas. A companhia atingiu 12,4 milhões de toneladas,
um crescimento de 4,3% em relação ao trimestre anterior e 4,8% em relação ao terceiro TRI de 24. Esse número corresponde a um novo recorde, refletindo toda a excelência operacional e otimização logística, com o Tecar alcançando pela primeira vez a marca de 4 milhões de toneladas embarcadas em um único mês, operando inclusive acima da sua capacidade de placa. E a MRS operando com recordes em nossos terminais e viabilizando o escoamento de todo este volume. A receita líquida foi 48,2% superior à do segundo trimestre de 25, impulsionada por volumes recordes de embarques e pela melhora do preço realizado. A receita líquida unitária de 65,7 dólares por tonelada reflete a elevação do preço médio do minério, o menor demérito por qualidade e o impacto positivo gerado pelas cargas expostas a períodos cotacionais futuros. No slide seguinte, detalhamos a realização de preço. A receita líquida unitária no trimestre foi de 65,7 dólares, um crescimento de 13,8 dólares quando comparado com o trimestre anterior. No período, o Platts subiu. Desses 13,8 dólares, o Platts foi responsável por 4,2 dólares de crescimento, mas ele impactou também positivamente a cesta de QPs em 3,7 dólares quando comparado com o trimestre anterior, e impactou positivamente as cargas que tinham exposições a períodos cotacionais futuros, o impacto na realização de preço de 3,9 dólares por tonelada. Quando olhamos o desconto por qualidade, tivemos uma melhora. O desconto foi de 14,1 dólares por tonelada, uma melhora de 1,5 dólares comparado com o trimestre anterior. Já o frete marítimo teve um aumento e ficou em 21,9 dólares, mas a companhia segue tendo uma gestão eficiente no frete e operando abaixo do índice, que é a rota C3 entre Brasil e China. Em relação ao CPV e o EBITDA ajustado, tivemos um crescimento do CPV de 12,8% em relação ao trimestre anterior, que reflete não apenas o maior ritmo de vendas, mas também o maior volume de compras de terceiros e o impacto do aumento do preço do minério no período aplicado sobre esse maior volume de compras. O EBITDA ajustado atingiu 1,991 bilhões de reais, com uma expansão de 57% em relação ao trimestre anterior. Este crescimento é resultado da retomada do preço do minério, somado à melhor performance operacional já registrada na história da companhia, com sólida gestão de custos e despesas, que sempre foi e seguirá sendo uma prioridade do Grupo CSN. Em relação à reconciliação do EBITDA ajustado, partimos de um EBITDA no segundo trimestre de 2025 de 1,268 bilhões de reais para o patamar de 1,991 bilhões de reais. Aqui, a melhora do preço do minério e seu efeito positivo nas cargas expostas a períodos cotacionais futuros foram os principais contribuintes para a forte elevação do EBITDA no período, ajudando a compensar o aumento no frete e o aumento dos custos na compra de minério com aumento de volume e preço do plato. Já os investimentos cresceram 20,6% em relação ao trimestre anterior e 27% quando comparado com o terceiro trimestre de 24, alcançando 603 milhões de reais. O crescimento do CAPEX reflete os esforços para manter o alto nível de execução da operação, que segue batendo recordes, além do avanço nos projetos de expansão, com destaque às obras de infraestrutura da P15. Em relação ao capital circulante líquido, tivemos um crescimento de negativos 450 milhões de reais para negativo 49 milhões de reais, refletindo o aumento no contas a receber, que foi de 896 milhões para 1 bi 545, e também decorrente do aumento do volume de vendas e do preço do minério no período. Esse aumento no capital circulante acontece apesar da linha de fornecedores ter crescido em resposta do maior volume de vendas CIF com fretes a pagar e o maior volume de compras de minério de terceiros. Em relação ao perfil de endividamento,
O cronograma de amortização segue alongado, com um prazo médio de 52,3 meses, e a empresa encerrou o terceiro trimestre de 25 com 13,6 bilhões de reais em disponibilidades, uma redução de 5,3% comparado com o segundo trimestre de 25, devido ao pagamento de proventos, que acabou por compensar a geração de caixa positiva e a rolagem parcial dos contratos de pré-pagamento. Com isso, a posição de caixa líquido atingiu 3,9 bilhões de reais e a alavancagem medida como dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses ficou em negativos 0,59 vezes. No slide seguinte, apresentamos o build-up do fluxo de caixa ajustado, que foi positivo em 284 milhões de reais, mesmo diante do maior consumo de capital de giro e do aumento do CAPEX, e do impacto negativo das despesas financeiras. Aqui a gente segue tendo o impacto da apreciação do real em relação ao dólar, mas foi um impacto menor do que o que tivemos no primeiro e no segundo trimestre deste ano. O lucro líquido registrou o patamar de 696 milhões de reais, um desempenho 5 vezes superior ao trimestre anterior, impulsionado pela combinação de recordes operacionais, como apresentamos nos slides anteriores, e de um cenário favorável de preços e redução das despesas financeiras decorrente da menor variação cambial no período. Como de costume, concluímos nossa apresentação com os destaques em ESG. Na frente de governança, ficamos a 7ª melhor empresa do mundo no setor de mineração e metais no ranking da Sustainalytics. O nosso score no S&P ESG teve uma evolução importante de 55 para 62, posicionando a empresa à frente de 93% das empresas do nosso setor. Na frente de diversidade, alcançamos 26,2% de mulheres em nossa companhia, superando a meta estabelecida para 2025. Em barragens, tivemos as DCS renovadas em setembro de 25, com todas as barragens da CSN Mineração consideradas estáveis. Em segurança, celebramos mais uma vez 11 anos sem fatalidade na empresa e uma redução de 25% no número de eventos com alto potencial de gravidade comparado com 9 meses de 2024. Na gestão ambiental, reduzimos 11% a intensidade de emissão de CO2 por tonelada de minério produzido, quando comparado ao ano base da meta, que é 2020, e reduzimos em 3% quando comparado aos 9 meses do ano anterior. Concluo a apresentação destacando um evento subsequente, que foi a aprovação pelo Conselho de Administração da companhia da distribuição de 903 milhões de reais em dividendos IJCP, a serem pagos em 19 de novembro deste ano. E menciono que estão aqui comigo o senhor Carlos Mello, diretor superintendente, e o senhor Benjamin Steinbrück, presidente do Conselho de Administração, para quem eu passo a palavra para fazer um comentário. Bom dia a todos. Obrigado pela participação no call de resultados da CEMIN. Nós tivemos um trimestre, conforme vocês já analisaram, bastante bom em termos operacionais. Tivemos melhoras praticamente em tudo. Estamos no caminho certo para continuar apresentando esses resultados do ponto de vista operacional. Tivemos a melhoria do preço do minério também, que está se mantendo dentro daquilo que se acreditava que ficaria. E temos também a observação de uma maior demanda por minérios de menor qualidade, que faz com que a gente consiga também desestocar a quantidade que nós tínhamos já operada e que, com essa demanda, faz com que as quantidades sejam praticamente
as capacidades nominais do sistema de mina, de ferrovia e de porto. Então, foi um trimestre excepcional. Nossos companheiros todos trabalharam duro e vem aqui o nosso agradecimento a essa disposição de quebrar barreiras e estabelecer recordes. E, graças a Deus, também sem nenhum acidente, mantendo as condições de segurança e trabalho também estáveis. E estamos bastante otimistas para o trimestre futuro. A demanda continua boa, a questão de preço boa, as margens boas. Então, do ponto de vista da CEMIG, acho que tivemos um trimestre muito, muito favorável, quebrando vários recordes, estabelecendo uma boa margem financeira e um bom resultado. Então, basicamente é isso. Passamos para a parte de perguntas e agradeço mais uma vez a participação de todos. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas de mercado. Caso tenham alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão ou envie sua pergunta pelo ícone de Q&A. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Guilherme Nippes, do XP. Por favor, Guilherme, seu microfone está liberado. Bom dia, Pedro, Benjamin, time. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira delas vai na linha de compra de terceiros. Se vocês puderem comentar quais foram os volumes aí no terceiro trimestre, o que vocês esperam para o quarto tri também, e qual que é a expectativa para 2026, se vocês seguem com aquele racional de manter um volume de compra de terceiros próximo de 25%. E a minha segunda pergunta vem com relação aos contratos de pré-pagamento de minério. Aqui a pergunta meio que dividida em algumas partes, mas eu queria entender como é que vocês estão vendo aqui o espaço eventualmente para aumentar alguma exposição a esse contrato. E se vocês poderiam falar um pouco melhor como é que estão olhando para frente, né? Como é que estão os volumes e como é que é a evolução desses volumes ao longo dos próximos anos. Acho que é isso. Obrigado. Guilherme, obrigado pelas perguntas. Em relação a compras de terceiros, a gente teve um volume no terceiro trimestre de 3,2 milhões de toneladas, muito próximo dos 3,1 do trimestre anterior. Isso representou 26% do volume de vendas, tá? Em relação ao quarto tri, em geral, a gente espera algum impacto, né, de uma pluviometria maior nas nossas operações e, eventualmente, sujeito à disponibilidade, temos espaço para aumentar um pouco o volume de compras, né, para preencher o sistema logístico, que, como mencionamos, tem batido recordes e tem aberto espaço para acomodar maiores volumes de terminais externos. Em relação a 2026, a gente não deve ter uma variação importante em relação ao patamar que a gente tem operado. A gente espera terminar esse ano com algo um pouco acima, entre 25% e 30%, menos de 30%, mas mais de 25%, que foi o percentual que você comentou, e acreditamos que esse patamar deve se manter no ano de 2026. Em relação aos pré-pagamentos, hoje a gente tem um volume que venceu, entre aspas, aqui em 2025, de 3,1 milhões de toneladas. Em 2026, estão previstos 15,48 milhões de toneladas, em 27, 14 milhões, em 28, 12 milhões. E aí, 29 já cai para 6 milhões, um patamar bem mais baixo. Esse ano, a gente rolou basicamente os vencimentos, né? Tivemos vencimentos de 560 milhões de dólares. A gente fez duas operações, uma de 240,9 milhões de dólares e uma de 300 milhões de dólares. Então, basicamente, rolando os vencimentos deste ano. E a estratégia, Guilherme, para o futuro é de manter essas rolagens e o patamar atual
de exposição no nosso balanço a pré-pagamentos. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Sasson, do Itaú BBA. Por favor, Daniel, seu microfone está liberado. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela performance de volumes, principalmente. Chamou a atenção no trimestre. Acho que a minha primeira pergunta, pessoal, vem mais na linha de alocação de capital, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre a última revisão, uma atualização do plano de CAPEX para os próximos anos, e talvez aqui principalmente quanto do CAPEX, principalmente de curto prazo, né, de repente 2026, já está contratado, quanto que vocês de repente têm de margem de manobra para dar uma segurada ou postergar um pouquinho para 2027, a depender das condições aqui de preço de minério, só para entender nesse ponto de alocação de capital, né, como vocês balanceiam o investimento na expansão, uma P15 super importante para a sustentabilidade a longo prazo dos negócios da empresa, com o pagamento de dividendos que vocês têm feito de maneira super forte, né, e anunciaram mais agora para o quarto trimestre. E a minha segunda pergunta é, de repente, um pouco mais abrangente, né, talvez falando um pouquinho de oferta e demanda de minério. Acho que o minério de ferro foi uma das commodities que mais surpreendeu positivamente aqui o mercado durante 2025, uma resiliência super alta aí ao redor de $105 nos últimos meses. Olhando para 2026, como vocês esperam, como vocês veem o balanço do mercado, com o Simandou entrando aos pouquinhos, né, começando a rampar, de repente China desacelerando um pouquinho mais, mas o Sudeste Asiático forte, a questão de depletion forte também. Acho que isso ajuda a gente a entender as projeções de vocês aí em termos de preços médios e mercado para o ano que vem. Obrigado, pessoal. Sasson, obrigado pelas perguntas. Em relação à alocação de capital, né, desde o IPO da CEMIG, a gente tem dito que a companhia é uma das poucas no mercado que permite a combinação de forte pagamento de dividendos junto com a entrega do seu plano de expansão. Acho que isso é possível por dois fatores, né? O primeiro fator é de onde ela parte em relação ao seu balanço, né, com uma dívida líquida negativa, caixa líquida, e de outro lado a forte geração de caixa de suas operações, né? Acho que felizmente os nossos projetos entregam um retorno bastante atrativo para os nossos acionistas e mantemos hoje o plano de execução dos nossos projetos com prioridade, obviamente, para a P15, né? Todo projeto grande tem seus desafios, mas acho que hoje o target de manter o startup no quarto trimestre de 27 está mantido, tá? Então, em relação à margem de manobra dos pagamentos de dividendos que você comentou, a nossa estratégia é de seguir pagando fortes dividendos ao longo de 26 e nos próximos anos. Em relação à oferta e demanda de minério, assim, de fato, a oferta cresceu um pouco esse ano. Se botar year to date, né, até setembro, cresceu 14 milhões. Desses 14, 12 milhões vieram do Brasil, né? Simandou está realmente se estruturando para fazer o primeiro embarque, e no ano que vem acreditamos que deve responder por algo em torno de 20 milhões de oferta de minério no mercado transoceânico. Do lado da demanda, Sasson, acho que tem dados mistos, né? Eu acho que se por um lado você tem um crescimento dos estoques no porto chinês nas últimas 9 semanas, é verdade que os estoques ainda estão em 145,4 milhões de toneladas, que é 8,8 milhões de toneladas abaixo do que estava há um ano atrás, né? A utilização dos altos fornos cedeu um pouco nas últimas semanas, mas com 88,6% ainda está, na nossa visão, num patamar saudável e marginalmente também superior ao que era o patamar há um ano atrás, com 88,4% de utilização. E eu acho que, dado a essa
desaceleração, né, do consumo de aço chinês, a gente tem visto uma válvula de escape que segue sendo as exportações, né? Então, as exportações year-to-date cresceram 14,4 milhões de toneladas, de um patamar já bastante elevado, né? E junto com isso, quando você olha a produção de pig iron, né, que seria uma proxy aqui para a demanda de minério na China, cresceu pelo dado do NBS 1,4 milhões de toneladas. Isso apesar da produção total de aço ter caído 22 milhões. Então, acho que aqui eu volto a destacar essa mudança de mix nas categorias de produção de aço chinês, com os aços planos crescendo na última década de 38% para 52%, e os aços longos, que costumam utilizar mais sucata, fornos elétricos, caindo de 52% para 41%. As margens baixas das siderúrgicas chinesas, né, em média até negativas, têm suportado, como o nosso presidente do conselho mencionou há pouco, a demanda por um minério low grade, e eu destacaria também que a deterioração do minério australiano, inclusive levando à mudança do benchmark do Platts 62 para o Platts 61 a partir do ano que vem, tem impulsionado a demanda por minério brasileiro em função de sua baixa alumina e a necessidade de você corrigir a alumina elevada desse minério australiano, que é muito abundante no mercado transoceânico, para que você consiga operar os altos fornos com um mix mais eficiente. Então, a nossa leitura, Sasson, e acho que no último call de resultados a gente tinha apresentado uma leitura e uma visão de que o preço ficaria aí entre 100 e 110 dólares, que é o que de fato aconteceu, né? E era uma visão que não era o consenso naquele momento, tinha muita gente acreditando que a barreira dos 100 dólares seria cruzada, e hoje a gente volta a estar aqui, né, em mais um call de resultado com Platts a 104,9 dólares, né? Eu destacaria também que a gente tem feito um pouco de hedge nesse patamar para diminuir a volatilidade dos nossos resultados nos próximos meses. Perfeito, super obrigado, Pedro. Valeu. A próxima pergunta vem da senhora Tatiane Candini, do JP Morgan. Por favor, Tatiane, seu microfone está liberado. Bom dia, gente. Muito obrigada por pegar minhas perguntas. Eu queria começar, na verdade, explorando um pouco da parte do CAPEX, né? Eu acho que a gente viu um pouco de aceleração já, como a gente esperava, nesse TRI, mas ainda um pouco abaixo, né, assim, da expectativa, o que levaria talvez um aceleramento mais relevante para o quarto TRI, ou um valor um pouco menor do que a gente esperava para o ano. Eu queria entender, na verdade, o que a gente deveria esperar, se existe alguma revisão em relação ao CAPEX do ano, se a gente deveria esperar algo um pouco menor, e se sim, né, o que levou a esse postergamento, talvez, do CAPEX? Teve alguma alteração de algum projeto, alguma coisa que atrasou? Só para entender um pouco melhor. E aí eu acho que para ir na parte do volume, né, eu acho que obviamente, a gente viu recordes ali de vendas super forte. E aí vocês reforçaram, inclusive, o CAPEX, desculpa, o guidance, só para entender um pouco se existe, né, espaço ainda, vendo a operação de vocês, né, talvez até sem considerar a parte de terceiros, se a gente poderia esperar esse guidance ser excedido, ou se a gente deve considerar ele mesmo no top range. Obrigada. Tatiana, obrigado pelas perguntas. Em relação ao CAPEX, acho que você está correta em prever, né, um crescimento importante no quarto trimestre. Eu acho que, historicamente, a gente tem concentrado o CAPEX Sustaining no terceiro trimestre na companhia, então, em relação ao Sustaining, a gente espera uma redução para o quarto TRI, mas um crescimento importante do CAPEX de expansão, tá? Acho que isso não reflete um atraso, acho que o projeto tem caminhado bem. A P15, a gente está com as obras de infraestrutura bastante avançadas, já contratamos as obras civis. Eu acho que para o ano que vem, que foi até uma pergunta do Sasson, ainda tem parte a ser contratada, que é a montagem eletromecânica, que é uma parte importante também do CAPEX do ano que vem, mas o nosso objetivo é manter o cronograma do projeto, que vai ter um impacto importante para a CEMIG e para o grupo, né, de aumento de EBITDA, uma vez que tenha sido um startup
iniciado. Em relação aos volumes, a gente tem batido recorde, tem operado acima do que, felizmente, a gente esperava. O nosso guidance é de 42 a 43,5 milhões de toneladas de produção mais compras. Eu acho que hoje o guidance está mantido, a gente está entrando aqui no período chuvoso, que sempre traz um pouco mais de incerteza na operação, mas o ritmo que a gente tem operado até agora, né, se for olhar year to date, o nosso custo está abaixo do range do guidance, e se a gente fosse capaz de manter o ritmo apesar das chuvas, a gente teria espaço, inclusive, para superar. Mas na data de hoje a gente prefere ainda ser cauteloso e manter o guidance e dizer que a gente está mirando no topo do guidance de volume e na base do custo C1. Mas sempre trabalharemos para superar esse guidance e à medida que o período chuvoso avançar, se a gente conseguir manter esse patamar, a gente poderá considerar alguma atualização. Tá certo, muito obrigada, gente. A próxima pergunta vem do senhor Yuri Pereira, do Santander. Por favor, Yuri, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Se puder um follow-up na questão dos hedges, Pedro, tem como abrir a magnitude desses hedges e o preço mais ou menos a média do TRI, né? E sobre antecipação de dividendos devido à reforma do IR, se vocês têm algo em mente. Empresa bem desalavancada, né? Muito obrigado. As perguntas. Obrigado pelas perguntas, Yuri. Em relação aos hedges, hoje a gente tem aproximadamente 8 milhões de toneladas, a um preço médio travado para os próximos meses, boa parte desse volume no quarto TRI, mas alguma coisa já no primeiro TRI de 26, um preço médio de $104,77 por tonelada, que está com o mark-to-market positivo, né, com o resultado com os preços futuros de hoje, próximo de 80 milhões de reais para a companhia. Em relação aos dividendos, a gente anunciou, né, na noite de ontem, a aprovação de dividendos adicionais de 903 milhões de reais, que consomem, né, a reserva do resultado deste ano. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Por favor, Gabriel, seu microfone está liberado. Olá, pessoal. Bom dia, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho alguns follow-ups aqui, na verdade. Acho que, primeiro, tentando pegar um pouco aqui um gancho na questão da P15 e alavancagem da companhia. Já deram bastante cor, mas se você pegar um pouquinho mais aqui sobre até o processo de ramp-up, como que vocês estão imaginando isso ao longo ali de 28, exatamente quando inicia, e pegar um senso aqui de como que vai ser esse processo. E olhando também na questão da alavancagem, dois pontos aqui, né? Olhando o resto, né, desse investimento da P15, né, tem uma parte relevante aqui do CAPEX que vai ser feita. A companhia está numa situação de alavancagem super confortável. E aí, olhando nesse ponto, eu queria perguntar duas coisas aqui. Uma em relação a dividendo, né? Acho que vocês falaram já alguma coisa sobre isso, mas colocando no contexto aqui até uma possível taxação aqui sobre o dividendo, vocês têm reserva de lucro, acho que daria para fazer alguma coisa talvez extraordinária, eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês pensam sobre isso. E segundo, como que vocês veem a alavancagem da companhia mais no médio longo prazo, né? Onde deveria pensar que a alavancagem da Semin pós ali P15, aonde deveria estar essa alavancagem, onde vocês se sentiriam confortáveis em manter essa alavancagem olhando mais para frente. São esses três pontos aqui, pessoal. Obrigado. Gabriel, obrigado a você pelas perguntas. Em relação ao P15, o ramp-up previsto é de em torno de 12 meses. Então, se a gente começa a rodar ela no final de 27, a gente teria esse ramp-up ao longo de 28 e entraria 29 operando full. Tá? Em relação à alavancagem, acho que realmente a companhia tem sido uma grande pagadora de dividendos.
Desde o nosso IPO, a gente já pagou 17,46 bilhões de reais, e com a aprovação desses adicionais 900 milhões de ontem, a gente vai superar e se aproximar de 18,3 bilhões de reais. Aqui, Gabriel, a ideia é manter a política de dividendos, distribuir entre 80% a 100% do lucro líquido e utilizar, sim, as reservas para seguir mantendo esse forte patamar de distribuição. Tá? Em relação à alavancagem de médio e longo prazo, acho que naturalmente, né, à medida que você executa um projeto da magnitude da P15, mantendo a política de distribuição de dividendos, a tendência é que você tenha um crescimento da alavancagem, que inclusive a gente considera saudável, né, para ter um pouco mais de tax shield, ter uma estrutura de capital mais eficiente. Eventualmente, essa alavancagem ao longo do longo prazo, a gente espera que ela volte para um patamar aí próximo a uma vez dívida líquida EBITDA, mas até que a P15 comece a operar, né, você tem um aumento pontual dessa alavancagem, pouco acima desse patamar. Super claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Moreira, do Bradesco BBI. Por favor, Matheus, seu microfone está liberado. Pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigado por pegarem minhas perguntas aqui, parabéns pelos resultados. Duas perguntas aqui, a primeira sobre custo. Foi mais um trimestre bem forte aqui do lado de custo, né? Com C1 perto aí dos $21, mesmo com essa variação negativa aí de câmbio. Olhando para frente, né? Eu sei que existem algumas variáveis que vocês não controlam, como o próprio câmbio, mas como podemos pensar em performance de custo, especialmente olhando para 2026? E minha segunda pergunta aqui, na verdade, um follow-up aqui da pergunta de dividendos do Sasson, talvez para melhor balizar nossas expectativas aqui, existe algum nível, né, de preço de minério que tornam esses pagamentos de dividendo mais prováveis ou improváveis? Obrigado. Matheus, em relação aos custos, né, como a gente comentou ao longo da apresentação, isso sempre vai ser uma prioridade do grupo, né? Todo ano você tem algum desafio pontual, no ano que vem você vai ter provavelmente uma DMT, o plano de lava ainda está sendo fechado, mas tende a ter uma DMT um pouco maior, né, com um pouco mais de volume de movimentação, mas, por outro lado, uma série de medidas de aumento de eficiência e melhora da performance dos ativos industriais, como os recordes que a gente tem batido e espera seguir batendo ao longo dos próximos meses, suporta também mais diluição de custo fixo e nos ajuda a manter esse C1 num patamar que a gente considera adequado. Tá? Em relação aos dividendos, acho que você fez a pergunta em relação ao preço do minério. Né? A gente, como eu tinha dito antes, a gente tem uma visão desse copo meio cheio. Né? É curioso que no passado recente, em alguns momentos que o setor enxergou dados mais negativos da China, não necessariamente isso se traduziu em menor preço do minério, muitas vezes foi exatamente o contrário, por esses dados negativos virem junto com o aumento da expectativa de medidas mais firmes do governo chinês para estimular a demanda interna. Né? Então, a gente segue com essa leitura, que eu diria que é um pouco acima do que seria o consenso do mercado e que tem sido demonstrado ser a correta, né, até agora. E nesse contexto, a gente não tem a perspectiva de mudar a nossa política de distribuir entre 80% e 100% do lucro líquido. Perfeito, super claro, Pedro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Eugênia Cavalheiro, do Morgan Stanley. Por favor, Eugênia, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigada por pegar minha pergunta. Acho que a dúvida que fica aqui em relação à MRS Logística e a expansão que eles estão realizando no modal hidroviário, queria entender se isso tem algum impacto para a CSN Mineração, e se a gente pode esperar alguma mudança na parte de custo logístico vindo nisso. A segunda parte seria se vocês puderem dar um pouco a perspectiva de vocês de frete aí para o quarto trimestre. Obrigada.
Eugênio, obrigado pelas perguntas. Acho que em relação à MRS, felizmente, o seu processo de renovação, ela foi capaz de manter os investimentos em sua malha, né, e poder avançar em alguns nichos de mercado, não vou dizer subexplorados, porque algumas coisas já têm operação, mas com espaço para crescimento, mas um crescimento com alocação de capital que entrega retorno para os seus acionistas. Então, não esperamos que isso onere a operação de minério. No nosso caso, tem uma mecânica também de precificação que um aumento da eficiência se traduz em tarifas mais competitivas e isso claramente tem sido o caso de nossa operação com os recordes que temos batido. Em relação ao frete, né, a gente tem hoje um spot de 23,16 dólares por tonelada. Eu acho que merece ser comentado que a gente hoje tem um volume por 4 tri de COAs de frete de 3 milhões de toneladas a um custo médio de 20,9 dólares por tonelada, né? Você tem uma tendência no quarto tri, com a entrada das chuvas e algum impacto também em volumes na Austrália, em geral, uma menor demanda por frete, né? E essa tendência desse preço spot ceder um pouco ao longo do quarto e do início do ano de 2026, que é, em geral, os momentos, inclusive, onde a gente busca travar um pouco mais de volume para o ano seguinte, né? Então, acho que apesar do preço spot aí estar um pouco acima do que foi o trimestre anterior, eu acho que você tem essa dinâmica da entrada de Simandou, né, que realmente é uma demanda adicional no Atlântico, mas acho que apesar disso, acho que o segmento de frete tende a seguir forte, mas com esse efeito sazonal que a gente ainda precisa entender qual será o impacto. A questão do preço dos combustíveis, né, porque a gente falou aqui dessa questão da demanda por navios, mas a questão dos combustíveis também, obviamente, é um custo importante, né, e felizmente, o custo do barril do petróleo não tem sido um ofensor, né, ao longo do ano, do custo do frete na Rota Sul 3. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Emerson Vieira, do Goldman Sachs. Por favor, Emerson, seu microfone está liberado. Bom dia, Benjamin, Pedro, time. Obrigado pelo espaço pelas perguntas. Eu tenho duas aqui. Primeiramente, sobre a estratégia de financiamento da companhia, né? Nesse trimestre, a gente viu um leve aumento nas linhas de risco sacado e também a rolagem dos contratos de pré-pagamento de minério, no ambiente em que o mercado de crédito estava mais desafiador, né, por conta desses eventos corporativos que a gente viu. Então, eu queria entender, primeiramente, assim, vocês mencionam que a estratégia de rolagem, né, dos pré-pagamentos deve continuar, mas eu queria entender primeiro, assim, qual que é o capacity, assim, da companhia, né, para eventualmente aumentar esses volumes de pré-pagamento sem comprometer de forma relevante a geração de caixa operacional. E também como tem sido a evolução, né, do custo desses contratos de pré-pagamento, quando a gente tenta olhar um yield em dólar, por exemplo. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda é só um follow-up em relação aos dividendos, né? Eu entendo que dos 900 milhões anunciados, aprovados, na verdade, né, nesse trimestre, cerca de metade é referente a resultados apurados em anos anteriores, né? A companhia ainda tem uns 450 milhões ali na linha de lucros acumulados. Entendo que parte disso também foi uma estratégia de reforço do caixa da CSN, né? Mas pensando que talvez, né, assim, o pior esteja para trás, olhando o mercado de siderurgia, então provavelmente a necessidade de caixa do lado da CSN seja menor olhando para frente, faz sentido de fato pensar dividendos nesses patamares que a gente tem visto? Essa é a dúvida que fica, ainda mais colocando em perspectiva um cenário um pouco mais pessimista, diria, de certa forma, para o ano que vem, olhando o preço de minério. Obrigado, pessoal.
Emerson, eu vou começar do final aqui, em relação a esse cenário mais pessimista, né? Eu acho que o mercado tem tido uma visão mais pessimista do nosso mercado de maneira recorrente, né, nos últimos anos, e acho que, felizmente, até aqui, o mercado de minério de ferro tem surpreendido positivamente, né? A gente, de maneira constante, tem tido uma visão marginalmente mais otimista do que o mercado. Isso segue sendo verdade. Isso foi verdade agora no terceiro tri, mais uma vez, né? E, e realmente a gente larga de um balanço desalavancado, né, com uma posição de caixa líquida, que a gente considera subótimo do ponto de vista de tax shield, né, para reduzir o IR a ser pago. Então, a gente acha que a manutenção do pagamento de dividendo combinado com os projetos de expansão vão trazer uma alavancagem para um patamar mais saudável da CEMIG e, portanto, não precisa ter sua política de dividendo alterada, tá? Em relação aos financiamentos, pré-pagamento, que você comentou, os financiamentos dos nossos projetos de expansão, a gente sempre busca um capital de longo prazo, competitivo, né? No caso da P15, que é o nosso principal projeto de expansão, a gente pegou uma linha de 1,4 bilhão de dólares de bancos de desenvolvimento japoneses, liderado pelo JBIC, também com o suporte da Nexa. E no caso dos investimentos no porto, né, debêntures de infraestrutura também bastante competitivas. E em relação ao apetite pelo crédito da Semin, segue muito forte. A gente, em relação aos pré-pagamentos, tem recebido demandas de parceiros recorrentes nossos nessas operações, com apetite para fazer mais, inclusive nesse ano, e de outros que nunca fizeram, né, mas que vêm esses nossos parceiros e entram em contato com o desejo de fazer operações com a Semin. Então, eu acho que claramente o Capest não está tomado, e eu acho que, na verdade, a evolução dos custos, né, que foi uma pergunta que você fez também, felizmente a gente tem melhorado de maneira consistente, tá? O nosso última operação de pré-pagamento foi uma operação que a gente teve o menor spread sobre a SOFR, né, que é a taxa de juros de referência desses contratos, e também o contrato em que a gente conseguiu alcançar os melhores patamares de prêmio em relação à metodologia de precificação do Platts e também descontos bastante competitivos em frete, né? Então, eu acho que esse tem sido um modelo vencedor da Semin, né, de conseguir, do ponto de vista comercial, termos atrativos para os nossos acionistas e, do ponto de vista financeiro, também um custo de funding competitivo. Eu acho que esse apetite para fazer mais os nossos parceiros dessas grandes tradings internacionais demonstram que o capacity não está tomado. Super claro. Obrigado pelas respostas. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem da senhora Mariana Leite, do Bank of America. Por favor, Mariana, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Acho que sim agora, né? Obrigada Então, por pegarem minhas perguntas. A primeira é um follow-up sobre volume. A gente queria saber sobre 2026, se a gente ainda pode pensar num guidance com crescimento de volume versus 2025, e aí como vocês veem o mix de qualidade evoluindo, e aí também quais seriam os principais limitantes para aumentar o volume no ano que vem e o que a gente deveria ficar atento. E a segunda pergunta é mais para pegar uma cor sobre o andamento da P15. Se vocês puderem dar um update sobre o status do projeto, detalhar um pouco quais frentes já estão concluídas, quais são os próximos passos e quais são os principais gargalos. Obrigada. Mariana, obrigado pelas perguntas. Em relação ao volume de 2026, né, nosso CSN Day do ano passado, a gente apresentou um target entre 43,5 milhões de toneladas e 47,5 milhões de toneladas. Esse target ele está mantido, né? Isso representa um crescimento em relação ao nosso guidance apresentado em 2025. Em relação ao mix de qualidade,
A gente tem implementado algumas iniciativas de estratégias operacionais, né, em relação ao blend do ROM que vai para a planta central, que vai para a planta seca, etc., que a gente espera que tenham uma melhoria e possam se traduzir em deméritos, né, em descontos por qualidade menores no ano que vem. Eu acho que, como a gente comentou aqui ao longo da manhã de hoje, a gente tem visto uma demanda forte, né, para os minérios de menor qualidade e, ao mesmo tempo, um prêmio por essa alumina mais baixa do minério brasileiro. Então, a gente segue com uma leitura positiva, né, dos minérios que a gente tem para ofertar para o mercado e a forte demanda que tem se traduzido para uma maior competição, né, para ter acesso ao nosso minério, que resulta em menores deméritos e, portanto, uma melhor realização de preço para a CEMIG. Em relação à P15, eu acho que a grande evolução tem sido as obras de infraestrutura, tem caminhado bem. Eu espero que a gente possa organizar no ano que vem um site visit com alguns investidores e analistas para que possam ver, né, essa evolução com os próprios olhos. Acho que as obras civis estão com uma mobilização bastante avançada e devem se iniciar agora. E a montagem eletromecânica e os dutos que vão conectar, né, a planta as plantas ao platô da filtragem, são dois grandes platôs da P15, né, um grande platô onde está a planta de beneficiamento e um platô já mais próximo tanto às áreas de empilhamento quanto ao terminal da MRS para o carregamento do minério. Então, acho que agora as próximas etapas, do ponto de vista de suprimentos, essa contratação da montagem eletromecânica da planta, que deve acontecer ao longo do ano que vem, e também desses dutos que vão conectar esses dois platôs. Super claro, obrigada. Nossa próxima pergunta vem por escrito do Sr. Wilson Hauck, da Valor 1 Capital. E ele diz: considerando o forte lucro e a posição líquida de caixa demonstrada no trimestre, há intenção de revisar ou tornar mais previsível a política de distribuição de dividendos e JCP para os próximos trimestres? Wilson, a princípio, a companhia, né, tem a decisão de manter a política de distribuição entre 80% a 100% de seu lucro líquido. A gente tem mantido isso desde o IPO, né, e tem resultado em fortes distribuições de dividendo, agora com esse dividendo de ontem superando 18 bilhões de reais nos últimos 4 anos. E a ideia, portanto, é manter essa política. A gente entende que o pagamento de dividendos é um elemento importante da tese de investimento dos nossos acionistas, e, portanto, a gente não tem a pretensão de mudar isso no curto espaço de tempo. Lembrando que, para fazer perguntas, por favor, clique em levantar a mão ou envie sua pergunta pelo ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Pedro Oliva, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais. Gostaria de agradecer mais uma vez você ter acompanhado o nosso call de resultado, celebrar com cada um dos membros do nosso time os recordes operacionais batidos, né, que a gente sabe que é feito com muita dedicação de todos os nossos membros, e também celebrar essa nova distribuição de dividendos para os nossos acionistas. Bom dia a todos. A teleconferência de resultados da CSN Mineração está encerrada. Tenham um bom dia.